Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, a palavra de Deus pode ajudá-lo a desfrutar sua vida diária, porque ela ensina princípios que vão te ajudar para isso. Então hoje eu quero falar com você sobre as emoções. Chamo esta mensagem de sentimentos inconstantes porque as emoções são inconstantes e o que quero dizer é que elas estão sempre mudando e você nunca sabe exatamente quando elas vão mudar. Eu digo que às vezes elas aparecem quando você não quer, as erradas, e então, quando você quer que as boas emoções apareçam, elas desaparecem. E nem sabemos para onde foram. Você pode ir para a cama se sentindo de um jeito e acordar de outro, sabe? E você não tem ideia do porquê. Então, uma das coisas que tem sido extremamente útil na minha caminhada com Deus é aprender, e leva um bom tempo para isso, que os sentimentos nunca desaparecem. Às vezes oramos: Deus, me ajude a não me sentir assim, me ajude a não me sentir assado. E o que Ele quer que façamos é aprender a andar no Espírito e não pela carne. Isso significa que temos que reconhecer os sentimentos que são errados e deixá-los fazer o seu trabalho, mas também aprender a ir além deles. Temos que aprender a gerenciar nossas emoções em vez de deixá-las nos controlar. O último livro que escrevi sobre sentimentos se chama Vivendo Além de Seus Sentimentos. Mais do que tudo, quando as pessoas falam comigo, elas me contam como se sentem. E se você for escutar as pessoas que falam com você, eu sinto isso, eu não sinto aquilo, eu sinto, eu não sinto, eu sinto, eu não sinto. E então nós temos que aprender a comparar como nos sentimos com aquilo que a palavra de Deus diz. E, se nossos sentimentos não concordam com a palavra de Deus, então, basicamente, temos que aprender a dizer: sabe, gostaria de não me sentir assim, mas eu me sinto. No entanto, os meus sentimentos estão mentindo para mim. E eu vou acreditar que a verdade é a palavra de Deus. Eu gosto de dizer que tem os fatos e depois tem a verdade. E na economia de Deus, a verdade é maior do que os fatos. O fato pode ser que eu me sinto ou não me sinto de um jeito, mas a verdade é que eu posso viver do outro lado desses sentimentos. Veja uma verdadeira revelação para você. Você pode fazer o que é certo, quer você sinta ou não. Isso não é difícil de entender, mas é o que as pessoas mais deixam de fazer. Achamos que temos que sentir para fazer. Você pode acordar e passar um tempo com Deus antes de ir para o trabalho, quer você sinta ou não sinta. Pode ser diligente e cuidar de tudo o que você tem como forma de dizer obrigado a Deus pelo que você tem, quer você sinta ou não. Então você pode... Sabe, quando você pensa sobre a questão do perdão, muitas pessoas pensam: bem, eu tentei até perdoar, mas eu ainda sinto. E a questão é que o perdão não é sobre os sentimentos, sabe? É sobre como tratamos as pessoas. É uma decisão que você toma de que mesmo que alguém te trate injustamente, você vai tratá-las da maneira que Deus diz para tratá-las. E assim, enquanto você ora pelas pessoas e as trata bem, os seus sentimentos acabaram se encaixando com a sua decisão. Eu vou repetir. Os sentimentos acabaram se encaixando com a nossa decisão. Mas se esperarmos que os nossos sentimentos sejam certos, talvez nunca consigamos fazer o que é certo. Então, as emoções e o perigo de segui-las. Bem, o diabo é nosso verdadeiro inimigo. Mas como somos tão emocionalmente motivados, ele usa as nossas emoções para nos enganar e nos tirar dos trilhos. A palavra inconstante significa enganado, facilmente mudado, sujeito a caprichos e imprevisível. E como eu disse, precisamos aprender a viver além das nossas emoções. Nós sempre vamos tê-las, mas não precisamos deixá-las estar no controle de nossas ações. Agora, quantos aqui acham que estão entendendo até agora? E quantos acham que, embora possa ser desafiador, que seria possível fazer isso? Veja, você não tem que comer todo o saco de biscoitos de chocolate.
Só porque sente vontade. E as pessoas dizem, se eu comer um biscoito, eu tenho que comer o saco inteiro. Não, você não tem? Você pode comer um se você fechar o saco e guardá-lo. Sabe, nós que cremos que temos autoridade sobre o mal e autoridade sobre o diabo, que é o nosso inimigo, às vezes queremos ter autoridade sobre o diabo, mas não temos autoridade sequer sobre uma pilha de pratos sujos ou um saco de biscoitos. E então, precisamos começar a ter autoridade sobre algumas das coisas básicas em nossas vidas, antes de tentar fazermos as coisas grandes. É vital para a vitória e para a construção de caráter aprender a fazer o que é certo, não importa como você se sinta. Veja, o nosso caráter deveria eventualmente imitar o caráter de Cristo. Eu amo Isaías 54:17 na Bíblia Amplificada, diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, mas toda língua que se levantar contra você no julgamento será condenada. Isto é a paz, a justiça, a segurança e o triunfo sobre a oposição. Esta é a herança do Senhor, mas então a Amplificada diz: aqueles que se tornam como um servo ideal do Senhor. Então, um servo do Senhor não é apenas alguém que vai à igreja no domingo de manhã, ou alguém que é um diácono na igreja e por isso está servindo a Deus, mas para ser um servo de Deus, devemos aprender a ser como Cristo em todos os nossos caminhos. E, obviamente, isso é uma das maiores coisas que estamos perdendo na nossa sociedade cristã, sabe? As pessoas não se impressionam porque temos adesivos nos carros ou vamos à igreja, mas se impressionam com a forma como as fazemos se sentirem. Eu ouvi uma vez que as pessoas nem sempre se lembram do que você diz a elas, mas elas sempre se lembram de como você as fez se sentirem quando estavam perto de você. Então, uma das coisas que eu aprendi é a fazer o que é certo. Quero que ouça com atenção, porque isso me ajudou muito. Se eu fizer o que é certo, quando não sentir o certo, significa que estou crescendo espiritualmente. Se eu fizer o que é certo só porque sinto certo, isto ainda é uma boa coisa, mas isso não significa que eu já cresci nessa área. Tem coisas que costumavam ser muito difíceis para mim que simplesmente não são nada agora. Mas tem outras coisas que ainda são difíceis para eu fazer, então eu sei quando estou diante dessas coisas e eu faço, não importa como eu me sinta. Se vai ser doloroso para mim, apenas digo, estou crescendo espiritualmente. Nós achamos que nós podemos crescer espiritualmente sem ter nenhum desconforto? Bom dia. Isso não vai acontecer e quero ter certeza de que todos que estão nos assistindo pela TV entendam isso. Crescer espiritualmente nem sempre, ou melhor, normalmente não será confortável. Significa que você tem que escolher fazer o que é certo mesmo que você não sinta vontade de fazê-lo. Eu pensava que se eu sentisse vontade de dizer algo a alguém, então eu tinha que dizer. Mas eu aprendi que eu poderia sorrir para alguém, quando na verdade dentro de mim o que eu adoraria era dar um tapa na sua cara. Mas eu poderia ir em frente e fazer o que eu sabia que Deus queria que eu fizesse. E sabe, quando você faz isso, o Senhor aprecia isso. Ele honra isso. Lembre-se, você não tem que viver conforme os seus sentimentos. E devemos ter cuidado para não confundir sentimentos com a vontade de Deus. Só porque eu sinto fortemente que eu quero ou não fazer alguma coisa, não significa necessariamente que esta seja ou não a vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu tive uma ideia, o sentimento de construir uma casa nova. Às vezes você se cansa do que tem, mesmo que aquilo esteja servindo bem ao propósito, e você não precisa de uma outra coisa, pode colocar na cabeça que precisa de outra coisa. Então eu decidi que eu queria morar mais perto de uma das minhas filhas, e então eu tive essa ideia.
Eu quero, então acho que é isso que Deus quer que façamos. E no início, Dave não era a favor, mas eu o convenci. Sabe, as mulheres têm poder para convencer os homens. É aí que os homens precisam ser fortes. Sabe, a Eva convenceu Adão a dar uma mordida na maçã e nós culpamos Eva por tudo, mas Adão era o chefe da casa. Então, ele deveria ter sido um pouco mais firme, dito Deus nos disse para não comer isso, e não, nós não vamos comer. Mas o Dave me ama e quer me fazer feliz, e então, muitas vezes ele vai dizer, bem, se é isso que te faz feliz, querida, se é isso que você quer, então, por mim tudo bem, sou feliz em qualquer lugar. Então, nós chegamos ao ponto de conseguir alguém para começar a fazer a planta e nós investimos uma boa quantidade de dinheiro só para isso. Passamos tempo com arquitetos, fizemos o projeto, nós já tínhamos o terreno, e então, de repente, eu comecei a perder a minha paz sobre isso. De repente, eu comecei a pensar realisticamente sobre o quão trabalhoso seria e quanto iria custar, porque os custos estavam mais altos do que quando nós construímos a nossa casa. Quanto mais aquilo custaria, mesmo se eu fosse construir a mesma casa, então me senti uma tola porque havia feito aquele compromisso. Eu sabia que eu não queria fazer o que eu sentia que eu queria fazer. Uma das coisas que uma conhecida líder de louvor me disse uma vez e foi útil, eu disse, como você sabe qual compromisso para pregar você deve aceitar ou deve recusar? Sabe, quando você está numa posição onde é convidado para fazer várias coisas, você não consegue fazer tudo. E assim, então, você tem que aprender quando é certo dizer não e quando é certo dizer sim. E ela me deu a melhor resposta. Ela disse, eu nunca digo sim, sem pensar em tudo que vai ser preciso para eu fazer aquilo, sabe? Até onde terei que viajar? Quanto tempo ficarei longe da minha família? Em quantos hotéis diferentes eu terei que hospedar? O que eu vou fazer lá vai realmente dar mais frutos para o reino que daria se eu apenas ficasse aqui? Veja, muitas vezes quando temos um capricho e queremos fazer algo, a coisa perigosa sobre as emoções é que as coisas novas sempre vêm com a emoção. Nós ficamos assim tão animados. Casa nova, estou animada. Posso consertar tudo que é de errado com o que eu tenho hoje, sabe? Nossa, vai ser o máximo. Mas então, na verdade, se você tirar tempo para pensar sobre o outro lado disso, sabe, só na mudança, tudo aquilo que você tem numa casa depois de viver nela por 13, 14 anos, isto é bem pesado para carregar. E eu realmente vou ser mais feliz nesta nova casa do que eu moro atualmente? É como comprar um carro novo. Você mantém o carro brilhante nos primeiros meses. De repente ele está cheio de latas de refrigerante e embalagens de fast food, assim como o outro estava. Então, e tem uma frase que eu realmente acho que é boa, sabe? Deixe as emoções diminuírem e depois decida. Tenha certeza de que quando estiver decidindo, que ela não seja tomada por uma emoção, mas que aquilo esteja sendo feito com sabedoria. Eu comecei a trabalhar em um livro sobre provérbios, e para mim sabedoria é fazer agora aquilo que vai te deixar feliz mais tarde na vida. Isso significa realmente o mesmo que andar no espírito, sabe? É como dizem em Hebreus 12, nenhuma disciplina no presente parece motivo de alegria, mas grave isso. No entanto, mais tarde, precisamos ter mais pessoas que se preocupam mais sobre o depois, porque o depois, ele sempre vem. E você pode tomar uma decisão emocional agora, que vai te deixar temporariamente feliz, mas o depois dura um longo, longo tempo. Veja, você pode estar andando por aí sem nenhuma intenção de comprar um carro novo e decidir passar pela concessionária
E antes que perceba, está assinando na linha pontilhada e vai para casa com um conversível novo e brilhante. Então, de repente, você percebe que vai ter que pagar durante 7 anos. Isso vai custar 4 vezes mais do que o carro realmente valia quando você terminar de pagar. Então, você vai desejar não ter comprado. Mas você não pode voltar para o vendedor de carros e dizer, sabe, eu decidi que eu não quero mais o carro. Você pode devolvê-lo? Bem, eles podem até comprá-lo de volta, mas ele já desvalorizou vários milhares de dólares só porque você o tirou da concessionária? Então, com sabedoria, é como nós devemos viver. Eu estou muito interessada nesse estudo que eu tenho feito de Provérbios. Lá diz que a sabedoria está em todas as encruzilhadas da nossa vida, gritando alto: ouçam a mim. Quantas vezes dizemos aos nossos filhos, você precisa me ouvir? Por quê? Porque você já viveu um pouco mais, tem um pouco mais de experiência, mas nessa época da vida eles acham que sabem tudo e têm certeza que você não sabe nada. E além disso, às vezes, eles realmente precisam cometer os seus próprios erros para realmente descobrir o que eles querem fazer. Só porque eu desejo alguma coisa não significa necessariamente que eu tenho que ter aquilo. Sabe, alguém me escreveu e disse, a Bíblia diz que Deus concederá os desejos do nosso coração, mas eu sou viúva e eu queria casar novamente e Deus, Ele nunca me deu ninguém. E eu tive que dizer a ela, bem sabe, sim, Deus vai colocar desejos em nosso coração, mas se esses desejos são realmente desejos vindos de Deus, porque veja, nós podemos ter desejos carnais, mas se é realmente de Deus, então isso vai acontecer e não será algo pelo qual você terá que se esforçar e lutar e tentar fazer acontecer. Então eu disse a ela, você não tem que sair por aí procurando um homem, não tem que se assentar na igreja e, sabe, olhar em volta para quem é o homem certo e tentar se certificar de passar perto dele o tempo todo. Você só ora e deixa que Deus traga a pessoa certa para você, na hora certa. Então, eu desisti do negócio da casa e fiquei muito envergonhada. Tive que ligar para o arquiteto e dizer, nós mudamos de ideia. Eu tive que dizer à minha filha, eu mudei de ideia. Eu disse para todas as pessoas que eu tinha contado tão animada, queria construir uma casa nova, que eu achei que estava ouvindo de Deus, mas não estava. Sabe, é difícil dizer a alguém, achei que eu tinha ouvido de Deus, mas não era. Acho que nos ajudaria muito se nós superássemos o medo de dizer, eu estava errado. Eu odeio ouvir as pessoas dizerem que elas ouviram de Deus e quando é óbvio que não ouviram, tentam inventar uma desculpa. Eu as respeitaria muito mais se simplesmente dissessem, quer saber, achei que era de Deus, mas quanto mais eu entrava nisso, mais eu via que não era. Podemos nos sentir de 30 maneiras diferentes em 30 dias sobre a mesma coisa. Alguém pode fazer um apelo emocional no domingo de manhã para as pessoas trabalharem no berçário, sabe? E elas podem trazer o bebê mais fofo da igreja e mostrá-lo para você e te dizer como você pode mudar a vida dessa criancinha. E você pode ser emocionalmente tocado se você é uma pessoa dada às emoções e pode se inscrever para isso. Bem, então você vai no próximo domingo e ainda está animada. Então eles te entregam um bebezinho fofo, mas o bebezinho fofo estava com diarreia naquele dia. E para ajudar a mamãe, não colocou a fralda bem apertada e você tem um lindo bebezinho no colo e você estava usando seu vestido branco no culto daquele dia. Agora tenho certeza que no domingo seguinte você não vai sentir vontade de estar lá. De trabalhar no berçário. Eis o problema que temos hoje. Muitas pessoas deixam de comparecer. Isso é falta de integridade. Uma pessoa que realmente sabe o que a palavra de Deus diz, jure pela sua própria dor e não mude. Elas cumprem seus compromissos e elas aprendem, cumprindo esses compromissos, a não assumir compromissos tão rápido. Estão comigo? Estão me acompanhando? Eu não sei, talvez haja alguém escutando e você está prestes a desistir de um compromisso que fez por emoção e simplesmente não está mais com vontade de cumpri-lo?
Bem, compromissos não têm que durar para sempre, mas antes de decidir desistir, você precisa se perguntar por quanto tempo eu me comprometi. E precisa fazê-lo do jeito certo. E se você descobriu que simplesmente não ouviu de Deus, então pelo menos tenha a coragem cristã de ir e dizer: quer saber? Eu fiz isso emocionalmente, eu não pensei direito, eu não estava realmente ouvindo de Deus. Você poderia me liberar disso? Nós simplesmente não comparecemos. Os sentimentos não são maus, nem são santos. Eles não são santificados. Eles devem ser avaliados pelo que são, às vezes úteis, outras vezes dolorosos. Estão sempre mudando sem nenhuma razão aparente. Não é interessante? Você pode ir para a cama feliz e acordar sentindo vontade de bater na cara de alguém? Você pode ir para a cama querendo falar e acordar na manhã seguinte e se alguém disser alguma coisa, você fala: eu não quero conversa. O que acontece? Os sentimentos têm muito a ver com nossa saúde física. Como nos sentimos fisicamente, até mesmo como dormiu na noite anterior. Eu tenho um sonho recorrente que eu já tenho há muitos anos, onde estou tentando me preparar para uma das minhas reuniões e eu não consigo encontrar minha maquiagem, encontrar minhas roupas, encontrar o meu pente, nada funciona. Eu rasguei o meu vestido, então tenho que encontrar um vestido novo e o sonho é muito frustrante, sabe? E o louvor está tocando e eu mando alguém dizer: peça para cantar mais uma música enquanto eu estou chegando. Diga para tocar mais uma. E quando eu acordo, eu fico tão frustrada. Bem, eu tive esse sonho na semana passada e dizem que se você sonha recorrentemente é porque tem um problema não resolvido bem. Eu não sei o que é, talvez eu tenha muitos dos quais eu não estou ciente. Ficaria feliz se Deus me mostrasse, mas eu continuo tendo isso. E o meu personal, que é o meu treinador, ele disse que ele tem um sonho recorrente onde ele está trancado num quarto e não consegue sair. Ele disse a mesma coisa que eu sinto quando ele acorda. Ele se sente tão frustrado quando ele tem esse sonho. Bem, eu percebi outro dia que porque eu me senti frustrada quando eu acordei, a minha tendência foi ficar ranzinza, sabe? E não foi nada além do fato de eu realmente não ter tido uma noite de sono tranquilo. É por isso que temos que ter tanto cuidado ao fazer o que sentimos e seguir de acordo com as emoções, porque elas podem mudar por muitas razões diferentes. E é interessante, às vezes, parar e perguntar a Deus por que eu me sinto desse jeito. E às vezes ele te diz: bem, você comeu muito doce na semana. E você diz: comer doce não me deixa mal-humorado. Sim, pode deixar, sim. Vamos lá. Não querer sentir não vai fazê-lo deixar de sentir, e querer sentir não vai fazê-lo sentir. Watchman, que eu acho que foi um grande professor e escritor, ele disse que as emoções foram nomeadas o inimigo número 1 dos crentes. E eu acho que é verdade. As emoções podem se comportar melhor quando as circunstâncias são boas. Elas se atiçam durante períodos de espera e períodos de mudanças, especialmente se não foi você quem iniciou a mudança, sabe? E se alguém fizer uma mudança que te afeta e você não gostar da mudança, bem, as emoções vão agir. Elas mudam frequentemente durante a noite enquanto dormimos. Parecem intimamente ligadas em como nos sentimos fisicamente. É provável que nos sintamos deprimidos ou desencorajados e ficamos facilmente irritados se não nos sentimos bem fisicamente. Elas também estão ligadas à nossa vontade. Se não quisermos fazer algo, as nossas emoções ficarão do lado da nossa vontade. E dirão: eu concordo com você, eu não tenho vontade de fazer isso. E a sua mente vai dizer com elas: eu acho que isso não é uma boa ideia. E de repente nós estamos andando na carne, em vez de andar no espírito. Agora, acredite ou não, Deus vai realmente permitir que nós entremos em situações que não são nada mais do que testes para nós. No Salmo 7:9, na Bíblia Amplificada, diz: ó, que a maldade dos ímpios cheguem ao fim, mas estabeleça sem compromissos justos aqueles corretos em harmonia contigo. Pois tu, ó Deus, testas os corações e emoções e fortalezas de pensamentos, e tu és um Deus justo.
Então, uma última escritura, Salmo 94, versos 12 e 13. Bem-aventurado, feliz, afortunado, invejado é o homem a quem tu disciplinas e instrui, ó Senhor, e ensina a sua lei, para que você possa dar a ele poder, para que ele possa se manter calmo nos dias de adversidade, até o inevitável poço que é cavado para os ímpios. Então, Deus, ele nos disciplina e nós entramos em situações que causam surtos emocionais, até aprendermos a manter a calma nessas situações, ou a gerenciar as nossas emoções em vez de deixá-las nos dominar. Amém? Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, a palavra de Deus pode ajudá-lo a desfrutar sua vida diária, porque ela ensina princípios que vão te ajudar para isso. Então hoje eu quero falar com você sobre as emoções. Chamo esta mensagem de sentimentos inconstantes porque as emoções são inconstantes e o que quero dizer é que elas estão sempre mudando e você nunca sabe exatamente quando elas vão mudar. Eu digo que às vezes elas aparecem quando você não quer, as erradas, e então, quando você quer que as boas emoções apareçam, elas desaparecem. E nem sabemos para onde foram. Você pode ir para a cama se sentindo de um jeito e acordar de outro, sabe? E você não tem ideia do porquê. Então, uma das coisas que tem sido extremamente útil na minha caminhada com Deus é aprender, e leva um bom tempo para isso, que os sentimentos nunca desaparecem. Às vezes oramos, Deus, me ajude a não me sentir assim, me ajude a não me sentir assado. E o que Ele quer que façamos é aprender a andar no Espírito e não pela carne. Isso significa que temos que reconhecer os sentimentos que são errados e deixá-los fazer o seu trabalho, mas também aprender a ir além deles. Temos que aprender a gerenciar nossas emoções em vez de deixá-las nos controlar. O último livro que escrevi sobre sentimentos se chama Vivendo Além de Seus Sentimentos. Mais do que tudo, quando as pessoas falam comigo, elas me contam como se sentem. E se você for escutar as pessoas que falam com você, eu sinto isso, eu não sinto aquilo, eu sinto, eu não sinto, eu sinto, eu não sinto. E então nós temos que aprender a comparar como nos sentimos com aquilo que a palavra de Deus diz. E, se nossos sentimentos não concordam com a palavra de Deus, então, basicamente, temos que aprender a dizer, sabe, gostaria de não me sentir assim, mas eu me sinto. No entanto, os meus sentimentos estão mentindo para mim. E eu vou acreditar que a verdade é a palavra de Deus. Eu gosto de dizer que tem os fatos e depois tem a verdade. E na economia de Deus, a verdade é maior do que os fatos. O fato pode ser que eu me sinto ou não me sinto de um jeito, mas a verdade é que eu posso viver do outro lado desses sentimentos. Veja uma verdadeira revelação para você. Você pode fazer o que é certo, quer você sinta ou não. Isso não é difícil de entender, mas é o que as pessoas mais deixam de fazer. Achamos que temos que sentir para fazer. Você pode acordar e passar um tempo com Deus antes de ir para o trabalho, quer você sinta ou não sinta. Pode ser diligente e cuidar de tudo o que você tem como forma de dizer obrigado a Deus pelo que você tem, quer você sinta ou não. Então você pode... Sabe, quando você pensa sobre a questão do perdão, muitas pessoas pensam, bem, eu tentei até perdoar, mas eu ainda sinto. E a questão é que o perdão não é sobre o sentimento, sabe? É sobre como tratamos as pessoas. É uma decisão que você toma de que mesmo que alguém te trate injustamente, você vai tratá-las da maneira que Deus diz para tratá-las. E assim, enquanto você ora pelas pessoas e as trata bem, os seus sentimentos acabaram se encaixando com a sua decisão. Eu vou repetir. Os sentimentos acabaram se encaixando com a nossa decisão. Mas se esperarmos que os nossos sentimentos sejam certos,
Talvez nunca consigamos fazer o que é certo. Então, as emoções e o perigo de segui-las. Bem, o diabo é nosso verdadeiro inimigo. Mas como somos tão emocionalmente motivados, ele usa as nossas emoções para nos enganar e nos tirar dos trilhos. A palavra inconstante significa enganado, facilmente mudado, sujeito a caprichos e imprevisível. E como eu disse, precisamos aprender a viver além das nossas emoções. Nós sempre vamos tê-las, mas não precisamos deixá-las estar no controle de nossas ações. Agora, quantos aqui acham que estão entendendo até agora? E quantos acham que, embora possa ser desafiador, que seria possível fazer isso? Veja, você não tem que comer todo o saco de biscoitos de chocolate. Só porque sente vontade. E as pessoas dizem, se eu comer um biscoito, eu tenho que comer o saco inteiro. Não, você não tem? Você pode comer um se você fechar o saco e guardá-lo. Sabe, nós que cremos que temos autoridade sobre o mal e autoridade sobre o diabo, que é o nosso inimigo, às vezes queremos ter autoridade sobre o diabo, mas não temos autoridade sequer sobre uma pilha de pratos sujos ou um saco de biscoitos. E então, precisamos começar a ter autoridade sobre algumas das coisas básicas em nossas vidas, antes de tentar fazermos as coisas grandes. É vital para a vitória e para a construção de caráter aprender a fazer o que é certo, não importa como você se sinta. Veja, o nosso caráter deveria eventualmente imitar o caráter de Cristo. Eu amo Isaías 54:17 na Bíblia Amplificada, diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, mas toda língua que se levantar contra você no julgamento será condenada. Isto é a paz, a justiça, a segurança e o triunfo sobre a oposição. Esta é a herança do Senhor, mas então a Amplificada diz: aqueles que se tornam como um servo ideal do Senhor. Então, um servo do Senhor não é apenas alguém que vai à igreja no domingo de manhã, ou alguém que é um diácono na igreja e por isso está servindo a Deus, mas para ser um servo de Deus, devemos aprender a ser como Cristo em todos os nossos caminhos. E, obviamente, isso é uma das maiores coisas que estamos perdendo na nossa sociedade cristã, sabe? As pessoas não se impressionam porque temos adesivos nos carros ou vamos à igreja, mas se impressionam com a forma como as fazemos se sentirem. Eu ouvi uma vez que as pessoas nem sempre se lembram do que você diz a elas, mas elas sempre se lembram de como você as fez se sentirem quando estavam perto de você. Então, uma das coisas que eu aprendi é a fazer o que é certo. Quero que ouça com atenção, porque isso me ajudou muito. Se eu fizer o que é certo, quando não sentir o certo, significa que estou crescendo espiritualmente. Se eu fizer o que é certo só porque sinto certo, isto ainda é uma boa coisa, mas isso não significa que eu já cresci nessa área. Tem coisas que costumavam ser muito difíceis para mim que simplesmente não são nada agora. Mas tem outras coisas que ainda são difíceis para eu fazer, então eu sei quando estou diante dessas coisas e eu faço, não importa como eu me sinta. Se vai ser doloroso para mim, apenas digo, estou crescendo espiritualmente. Nós achamos que nós podemos crescer espiritualmente sem ter nenhum desconforto? Bom dia. Isso não vai acontecer e quero ter certeza de que todos que estão nos assistindo pela TV entendam isso. Crescer espiritualmente nem sempre, ou melhor, normalmente não será confortável. Significa que você tem que escolher fazer o que é certo mesmo que você não sinta vontade de fazê-lo. Eu pensava que se eu sentisse vontade de dizer algo a alguém, então eu tinha que dizer. Mas eu aprendi que eu poderia sorrir para alguém, quando na verdade dentro de mim o que eu adoraria era dar um tapa na sua cara.
mas eu poderia ir em frente e fazer o que eu sabia que Deus queria que eu fizesse. E sabe, quando você faz isso, o Senhor aprecia isso. Ele honra isso. Lembre-se, você não tem que viver conforme os seus sentimentos. E devemos ter cuidado para não confundir sentimentos com a vontade de Deus. Só porque eu sinto fortemente que eu quero ou não fazer alguma coisa, não significa necessariamente que esta seja ou não a vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu tive uma ideia, o sentimento de construir uma casa nova. Às vezes você se cansa do que tem, mesmo que aquilo esteja servindo bem ao propósito, e você não precisa de uma outra coisa, pode colocar na cabeça que precisa de outra coisa. Então eu decidi que eu queria morar mais perto de uma das minhas filhas, e então eu tive essa ideia. Eu quero, então acho que é isso que Deus quer que façamos. E no início, Dave não era a favor, mas eu o convenci. Sabe, as mulheres têm poder para convencer os homens. É aí que os homens precisam ser fortes. Sabe, a Eva convenceu Adão a dar uma mordida na maçã e nós culpamos Eva por tudo, mas Adão era o chefe da casa. Então, ele deveria ter sido um pouco mais firme, dito Deus nos disse para não comer isso, e não, nós não vamos comer. Mas o Dave me ama e quer me fazer feliz, e então, muitas vezes ele vai dizer, bem, se é isso que te faz feliz, querida, se é isso que você quer, então, por mim tudo bem, sou feliz em qualquer lugar. Então, nós chegamos ao ponto de conseguir alguém para começar a fazer a planta e nós investimos uma boa quantidade de dinheiro só para isso. Passamos tempo com arquitetos, fizemos o projeto, nós já tínhamos o terreno, e então, de repente, eu comecei a perder a minha paz sobre isso. De repente, eu comecei a pensar realisticamente sobre o quão trabalhoso seria e quanto iria custar, porque os custos estavam mais altos do que quando nós construímos a nossa casa. Quanto mais aquilo custaria, mesmo se eu fosse construir a mesma casa, então me senti uma tola porque havia feito aquele compromisso. Eu sabia que eu não queria fazer o que eu sentia que eu queria fazer. Uma das coisas que uma conhecida líder de louvor me disse uma vez e foi útil, eu disse, como você sabe qual compromisso para pregar você deve aceitar ou deve recusar? Sabe, quando você está numa posição onde é convidado para fazer várias coisas, você não consegue fazer tudo. E assim, então, você tem que aprender quando é certo dizer não e quando é certo dizer sim. E ela me deu a melhor resposta. Ela disse, eu nunca digo sim, sem pensar em tudo que vai ser preciso para eu fazer aquilo, sabe? Até onde terei que viajar? Quanto tempo ficarei longe da minha família? Em quantos hotéis diferentes eu terei que hospedar? O que eu vou fazer lá vai realmente dar mais frutos para o reino que daria se eu apenas ficasse aqui? Veja, muitas vezes quando temos um capricho e queremos fazer algo, a coisa perigosa sobre as emoções é que as coisas novas sempre vêm com a emoção. Nós ficamos assim tão animados. Casa nova, estou animada. Posso consertar tudo que há de errado com o que eu tenho hoje, sabe? Nossa, vai ser o máximo. Mas então, na verdade, se você tirar tempo para pensar sobre o outro lado disso, sabe, só na mudança, tudo aquilo que você tem numa casa depois de viver nela por 13, 14 anos, isto é bem pesado para carregar. E eu realmente vou ser mais feliz nesta nova casa do que eu moro atualmente? É como comprar um carro novo. Você mantém o carro brilhante nos primeiros meses. De repente ele está cheio de latas de refrigerante e embalagens de fast food, assim como o outro estava. Então, e tem uma frase que eu realmente acho que é boa, sabe? Deixe as emoções diminuírem e depois decida. Tenha certeza de que quando estiver decidindo, que ela não seja tomada por uma emoção,
mas que aquilo esteja sendo feito com sabedoria. Eu comecei a trabalhar em um livro sobre provérbios, e para mim sabedoria é fazer agora aquilo que vai te deixar feliz mais tarde na vida. Isso significa realmente o mesmo que andar no Espírito, sabe? É como dizem em Hebreus 12, nenhuma disciplina no presente parece motivo de alegria, mas grave isso. No entanto, mais tarde, precisamos ter mais pessoas que se preocupam mais sobre o depois, porque o depois, ele sempre vem. E você pode tomar uma decisão emocional agora que vai te deixar temporariamente feliz, mas o depois dura um longo, longo tempo. Veja, você pode estar andando por aí sem nenhuma intenção de comprar um carro novo e decidir passar pela concessionária e antes que perceba, está assinando na linha pontilhada e vai para casa com um conversível novo e brilhante. Então, de repente, você percebe que vai ter que pagar durante 7 anos. E isso vai custar 4 vezes mais do que o carro realmente valia quando você terminar de pagar. E então você vai desejar não ter comprado. Mas você não pode voltar para o vendedor de carros e dizer, sabe, eu decidi que eu não quero mais o carro. Você pode devolvê-lo? Bem, eles podem até comprá-lo de volta, mas ele já desvalorizou vários milhares de dólares só porque você o tirou da concessionária? Então, com sabedoria, é como nós devemos viver. Eu estou muito interessada nesse estudo que eu tenho feito de Provérbios. Lá diz que a sabedoria está em todas as encruzilhadas da nossa vida, gritando alto: ouçam a mim. Quantas vezes dizemos aos nossos filhos, você precisa me ouvir? Por quê? Porque você já viveu um pouco mais, tem um pouco mais de experiência, mas nessa época da vida eles acham que sabem tudo e têm certeza que você não sabe nada. E além disso, às vezes, eles realmente precisam cometer os seus próprios erros para realmente descobrir o que eles querem fazer. Só porque eu desejo alguma coisa não significa necessariamente que eu tenho que ter aquilo? Sabe, alguém me escreveu e disse, a Bíblia diz que Deus concederá os desejos do nosso coração, mas eu sou viúva e eu queria casar novamente e Deus, ele nunca me deu ninguém. E eu tive que dizer a ela, bem sabe, sim, Deus vai colocar desejos em nosso coração, mas se esses desejos são realmente desejos vindos de Deus, porque veja, nós podemos ter desejos carnais, mas se é realmente de Deus, então isso vai acontecer e não será algo pelo qual você terá que se esforçar e lutar e tentar fazer acontecer. Então eu disse a ela, você não tem que sair por aí procurando um homem, não tem que se assentar na igreja e, sabe, olhar em volta para quem é o homem certo e tentar se certificar de passar perto dele o tempo todo. Você só ora e deixa que Deus traga a pessoa certa para você, na hora certa. Então, eu desisti do negócio da casa e fiquei muito envergonhada. Tive que ligar para o arquiteto e dizer, nós mudamos de ideia. Eu tive que dizer à minha filha, eu mudei de ideia. Eu disse para todas as pessoas que eu tinha contado tão animada que iria construir uma casa nova que eu achei que estava ouvindo de Deus, mas não estava. Sabe, é difícil dizer a alguém, achei que eu tinha ouvido de Deus, mas não era. Acho que nos ajudaria muito se nós superássemos o medo de dizer, eu estava errado. Eu odeio ouvir as pessoas dizerem que elas ouviram de Deus e quando é óbvio que não ouviram, tentam inventar uma desculpa. Eu as respeitaria muito mais se simplesmente dissessem, quer saber, achei que era de Deus, mas quanto mais eu entrava nisso, mais eu via que não era. Podemos nos sentir de 30 maneiras diferentes em 30 dias sobre a mesma coisa. Alguém pode fazer um apelo emocional no domingo de manhã para as pessoas trabalharem no berçário, sabe? E elas podem trazer o bebê mais fofo da igreja e mostrá-lo para você e te dizer como você pode mudar a vida dessa criancinha. E você pode ser emocionalmente tocado se você é uma pessoa dada às emoções e pode se inscrever para isso. Bem, então você vai no próximo domingo e ainda está animada. Então eles te entregam um bebezinho fofo, mas o bebezinho fofo está com diarreia naquele dia.
E para ajudar a mamãe, não colocou a fralda bem apertada e você tem um lindo bebezinho no colo e você estava usando seu vestido branco no culto daquele dia. Agora tenho certeza que no domingo seguinte você não vai sentir vontade de estar lá. De trabalhar no berçário. Eis o problema que temos hoje. Muitas pessoas deixam de comparecer. Isso é falta de integridade. Uma pessoa que realmente sabe o que a palavra de Deus diz, jure pela sua própria dor e não mude. Elas cumprem seus compromissos e elas aprendem, cumprindo esses compromissos, a não assumir compromissos tão rápido. Estão comigo? Estão me acompanhando? Eu não sei, talvez haja alguém escutando e você está prestes a desistir de um compromisso que fez por emoção e simplesmente não está mais com vontade de cumpri-lo? Bem, compromissos não têm que durar para sempre, mas antes de decidir desistir, você precisa se perguntar por quanto tempo eu me comprometi. E precisa fazê-lo do jeito certo. E se você descobriu que simplesmente não ouviu de Deus, então pelo menos tenha a coragem cristã de ir e dizer, quer saber? Eu fiz isso emocionalmente, eu não pensei direito, eu não estava realmente ouvindo de Deus. Você poderia me liberar disso? Nós simplesmente não comparecemos. Os sentimentos não são maus, nem são santos. Eles não são santificados. Eles devem ser avaliados pelo que são, às vezes úteis, outras vezes dolorosos. Estão sempre mudando sem nenhuma razão aparente. Não é interessante? Você pode ir para a cama feliz e acordar sentindo vontade de bater na cara de alguém? Você pode ir para a cama querendo falar e acordar na manhã seguinte e se alguém disser alguma coisa, você fala, eu não quero conversa. O que acontece? Os sentimentos têm muito a ver com nossa saúde física. Como nos sentimos fisicamente, até mesmo como dormiu na noite anterior. Eu tenho um sonho recorrente que eu já tenho há muitos anos, onde estou tentando me preparar para uma das minhas reuniões e eu não consigo encontrar minha maquiagem, encontrar minhas roupas, encontrar o meu pente, nada funciona. Eu rasguei o meu vestido, então tenho que encontrar um vestido novo e o sonho é muito frustrante, sabe? E o louvor está tocando, eu mando alguém dizer, peça para cantar mais uma música enquanto eu estou chegando, diga para tocar mais uma. E quando eu acordo, eu fico tão frustrada. Bem, eu tive esse sonho na semana passada e dizem que se você sonha recorrentemente é porque tem um problema não resolvido bem. Eu não sei o que é, talvez eu tenha muitos dos quais eu não estou ciente, ficaria feliz se Deus me mostrasse, mas eu continuo tendo isso e o meu personal, que é o meu treinador, ele disse que ele tem um sonho recorrente onde ele está trancado num quarto e não consegue sair. Ele disse a mesma coisa que eu sinto quando ele acorda, ele se sente tão frustrado. Quando ele tem esse sonho, bem, eu percebi outro dia que porque eu me senti frustrada quando eu acordei, a minha tendência foi ficar ranzinza, sabe? E não foi nada além do fato de eu realmente não ter tido uma noite de sono tranquilo. É por isso que temos que ter tanto cuidado ao fazer o que sentimos e seguir de acordo com as emoções, porque elas podem mudar por muitas razões diferentes. E é interessante às vezes parar e perguntar a Deus por que eu me sinto desse jeito. E às vezes ele te diz, bem, você comeu muito doce na semana. E você diz, comer doce não me deixa mal-humorado? Sim, pode deixar, sim. Vamos lá. Não querer sentir não vai fazê-lo deixar de sentir e querer sentir não vai fazê-lo sentir. Watchman Nee, que eu acho que foi um grande professor e escritor, ele disse que as emoções foram nomeadas o inimigo número 1 dos crentes. E eu acho que é verdade. As emoções podem se comportar melhor quando as circunstâncias são boas. Elas se atiçam durante períodos de espera e períodos de mudanças, especialmente se não foi você quem iniciou a mudança, sabe? E se alguém fizer uma mudança que te afeta e você não gostar da mudança, bem, as emoções vão agir. Elas mudam frequentemente durante a noite enquanto dormimos.
parecem intimamente ligadas em como nos sentimos fisicamente. É provável que nos sintamos deprimidos ou desencorajados e ficamos facilmente irritados se não nos sentimos bem fisicamente. Elas também estão ligadas à nossa vontade. Se não quisermos fazer algo, as nossas emoções ficarão do lado da nossa vontade. E dirão, eu concordo com você, eu não tenho vontade de fazer isso. E a sua mente vai dizer com elas, eu acho que isso não é uma boa ideia. E de repente nós estamos andando na carne, em vez de andar no espírito. Agora, acredite ou não, Deus vai realmente permitir que nós entremos em situações que não são nada mais do que testes para nós. No Salmo 7:9, na Bíblia Amplificada, diz: ó, que a maldade dos ímpios cheguem ao fim, mas estabeleça sem compromissos justos aqueles corretos em harmonia contigo. Pois tu, ó Deus, testas os corações e emoções e fortalezas de pensamentos, e tu és um Deus justo. Então, uma última escritura, Salmo 94, versos 12 e 13. Bem-aventurado, feliz, afortunado, invejado é o homem a quem tu disciplinas e instrui, ó Senhor, e ensina a sua lei, para que você possa dar a ele poder, para que ele possa se manter calmo nos dias de adversidade, até o inevitável poço que é cavado para os ímpios. Então, Deus, ele nos disciplina e nós entramos em situações que causam surtos emocionais, até aprendermos a manter a calma nessas situações, ou a gerenciar as nossas emoções em vez de deixá-las nos dominar. Amém? Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, a palavra de Deus pode ajudá-lo a desfrutar sua vida diária, porque ela ensina princípios que vão te ajudar para isso. Então hoje eu quero falar com você sobre as emoções. Chamo esta mensagem de sentimentos inconstantes porque as emoções são inconstantes e o que quero dizer é que elas estão sempre mudando e você nunca sabe exatamente quando elas vão mudar. Eu digo que às vezes elas aparecem quando você não quer, as erradas, e então, quando você quer que as boas emoções apareçam, elas desaparecem. E nem sabemos para onde foram. Você pode ir para a cama se sentindo de um jeito e acordar de outro, sabe? E você não tem ideia do porquê. Então, uma das coisas que tem sido extremamente útil na minha caminhada com Deus é aprender, e leva um bom tempo para isso, que os sentimentos nunca desaparecem. Às vezes oramos, Deus, me ajude a não me sentir assim, me ajude a não me sentir assado. E o que Ele quer que façamos é aprender
Thank you.